Louvamos a Deus por estarmos aqui em adoração ao nome do Senhor. Deus que tem sido tão bom, tão misericordioso, a sua graça tem nos alcançado, nós temos sido favorecidos por Deus de tantas formas, de tantas maneiras, e estamos aqui é uma alegria, um privilégio para nós, sempre com esse espírito de adoração, de gratidão, de louvor. Isso é a igreja do Senhor Jesus. E como é bom fazer parte disso, como é bom estar envolvido nisso, estar aqui com os irmãos em adoração ao Senhor. Hoje nós chegamos ao final da exposição da carta de Paulo aos Romanos. Começamos ali no mês de fevereiro e viemos até hoje, salvo 2, 3 domingos no máximo, a gente tenha pulado por algum evento da igreja, mas viemos nessa sequência de vários meses pregando sistematicamente aqui na carta aos Romanos. E hoje nós concluímos, graças a Deus por isso, graças a Deus que nós temos uma igreja, nós temos um povo abençoado que ama ouvir a palavra de Deus, ama ouvi-la como ela é, não como gostaríamos de ouvir, mas sim na sua íntegra. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. De fato, a igreja, quando somos assim, quando recebemos a palavra de Deus dessa forma. E concluindo hoje, os próximos domingos, nós estamos aqui já em festa pelo aniversário da igreja, e aí em outubro, até o final do ano, nós estaremos pregando aqui vários temas, mensagens continuarão sendo edificantes, e tornamos no ano que vem, sendo da vontade do Senhor, com algum outro livro, algum outro assunto, algum outro tema, aprove Deus nos direcionar a isso, e nós trazemos a igreja sempre com o desejo no coração de abençoar o povo de Deus. Quando estamos aqui é que nós queremos abençoar. O desejo sempre é que a igreja de Deus ela seja fortalecida, nutrida, alimentada, abençoada através da palavra. Esse é o nosso objetivo aqui quando nós conseguimos transmiti-la e aí somos edificados através da palavra de Deus. Romanos capítulo de número 16, o último capítulo, é todo capítulo que nós leremos, só que mais uma vez, por ser uma leitura extensa de muitos versos, eu quero mais uma vez dividir aí a leitura desse capítulo à medida que nós avançamos nos assuntos aqui proposto pelo apóstolo Paulo. Como já fizemos em outras ocasiões, à medida que nós fomos falando aqui o que trata estes versos, nós então faremos a leitura aqui da palavra de Deus. Mas para a gente começar a entender esse capítulo, já que ele é um capítulo muito diferente do restante dos últimos capítulos dos últimos livros do Novo Testamento. Esse é exclusivo, nós não encontramos nenhum outro capítulo, nem nos Evangelhos, nem em Atos, nem em nenhuma das cartas, nem em Apocalipse, um encerramento como esse daqui. Por vários fatores, vários motivos. Um deles é Paulo reconhece as pessoas que estão ajudando a servir a igreja. Eles não são servos de Paulo, são servos da igreja. Então Paulo reconhece que eles estão servindo a igreja de Deus. Uma outra coisa é a gratidão que o apóstolo Paulo tem com este vasto grupo de pessoas que está apoiando o ministério de Paulo, como também estão servindo a igreja e até mesmo se dando por ela, se entregando pela igreja. Veja que na leitura nós vamos ver
que teve pessoas, não só Paulo, teve pessoas aqui que também foram presas por causa da palavra. Então isso chama atenção aqui. E, claro, a forma como o apóstolo termina, necessariamente, nós vamos encontrar nas cartas de Paulo, a tradicional bênção apostólica. Aqui ela aparece em 2 lugares diferentes, mas o encerramento é em tom de louvor, em tom de gratidão a Deus pelaquilo que o Senhor é, pelaquilo que o Senhor tem feito, pelaquilo que o Senhor também fará. E tem algumas coisas que é extremamente peculiar aqui nesse capítulo. Uma delas é a quantidade de nomes de pessoas que aparecem no capítulo 16. Por volta de 33 nomes são citados aqui. Desses 33 nomes, 9 são de mulheres. E aí tem a citação de 2 mulheres que não aparecem os nomes dela. São mães e irmã de um dos irmãos da igreja. Então, Paulo faz referência a 11 mulheres aqui. Então, é uma quantidade, né, de nomes, de pessoas, inclusive mulheres, participando do ministério de Paulo, do ministério da igreja, das missões. As pessoas estão comprometidas, as pessoas estão voltadas a expandir o reino de Deus, pregando o evangelho, querendo que a igreja seja abençoada, edificada, coisa maravilhosa. Paulo também fala a respeito das pessoas que estão servindo a igreja, como eu disse, ao ponto de elas empenharem os seus recursos para isso. Nós vamos ver que tem pessoas aqui que receberam a igreja na sua casa. Abriram as portas. A igreja daquela época, ela não era igual hoje, que se constrói um templo, se aluga um espaço, se cultua a Deus. Não, era nas casas. E teve pessoas que abriram as suas casas para receber a igreja. Outras colocaram dinheiro para investir nas missões, investir nos apóstolos, para que eles tivessem condições de pregar o evangelho. Elas se deram, se doaram para que a causa do evangelho ela seguisse adiante. E Paulo faz menção de tudo isso nesses versos que nós vamos começar a ler e a falar aqui aos irmãos. Então eu separei aquilo que eu considero ser pertinente a ser dito nesses 27 versos do capítulo 16. A primeira coisa que eu quero falar aos irmãos, acompanhando Paulo, é sobre as mulheres no Evangelho. Verso de número 1, verso de número 2. Vamos ler? E os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta ou acompanhem aqui a leitura. Diz assim: recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhes prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Por que que começamos a falar sobre as mulheres no Evangelho? O verso de número 3 também já emenda com uma outra mulher, mas um outro assunto. Há uma história que dizem, eu ainda não achei a fonte, mas dizem uma história que quando Jesus ressuscitou, quem primeiro se encontrou com Jesus foram as mulheres. E aí começaram a dizer depois que a igreja passou a ser estabelecida e a crescer, que evangelho é coisa de mulher. Porque, diferente da cultura greco-romana e da cultura judaica, que as mulheres não tinham espaço no ambiente religioso,
O evangelho de Jesus, a igreja de Jesus, ela é para todas as pessoas, não há distinção. Homem aqui não é mais importante espiritualmente do que mulher. O próprio apóstolo Paulo aos Gálatas, ele fala sobre isso, que não há mais diferença entre judeu ou grego, livre ou escravo, homem ou mulher, porque a igreja de Jesus é para todas as pessoas. Não importa a sua classe, não importa a sua cultura, a sua educação, não importa se é homem ou se é mulher. Jesus recebe todas as pessoas igualmente. Desde o ministério de Jesus, nós vemos a quantidade de mulheres que estão envolvidas ali auxiliando o Senhor Jesus no seu ministério. A igreja, logo no início, tem mulheres importantes, mulheres que serviam a Deus, se dedicavam à obra do Senhor. E não é diferente essa Febe, que tinha uma posição proeminente dentro da igreja. Ela servia a igreja, não no sentido de escravo, como Paulo fala, que ele é servo de Deus. Ali Paulo se compara a um escravo. Aqui ele está dizendo que ela serve a igreja como uma diaconisa. Ela está ocupada na obra da igreja, ela está ocupada em servir a igreja de Deus. E mais ainda, ele diz que ela presta grande auxílio. Paulo está dizendo que essa mulher, ela é uma mantenedora. E era costume, na época do apóstolo, de pessoas ricas, famílias ricas, ajudarem em causas humanitárias, ajudarem em causas religiosas, em promover alguma coisa da cidade, alguma coisa desse tipo. Ia lá e dava o seu dinheiro, porque eram pessoas ricas. Paulo está dizendo que Febe era uma mulher rica, que estava dando o seu dinheiro para o serviço da igreja. Ela estava financiando as missões, ela estava colocando o seu dinheiro para auxiliar os crentes que tinham necessidade. Que coisa maravilhosa! Glória a Deus, porque o evangelho é para as mulheres. E Paulo reconhece o valor que as mulheres têm na obra do Senhor Jesus. Ele reconhece e fala sobre ela, como é importante nós termos mulheres servindo a Deus na posição a qual Deus a chamou para servir no ministério a qual é vocacionada, para que a obra de Deus ela seja feita e seja completa para a honra do nome do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe as mulheres que servem aqui na igreja e que Deus levante mais mulheres que sirvam a Ele, que doem o seu tempo, os seus recursos, a sua vida dedicada à causa do evangelho e a edificar as pessoas aqui para a glória de Deus. Segunda coisa que Paulo fala aqui, irmãos, a leitura um pouco mais extensa agora. Paulo cita uma rede de colaboradores, de colaboração, do verso 3 ao verso de número 16. Diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a sua vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnia, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor.
Saúdem a amada Persíde, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assicrinto, Plegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Maravilhoso. Olha o tanto de gente que está envolvida na obra de Deus. Isso é igreja. Estamos falando de apóstolos que viram Jesus ressurreto. Tem ninguém mais. Podemos dizer assim, me perdoe, tá? Uma categoria de crente diferente. Eles viram Jesus ressurreto. Andaram com Jesus. Viram os milagres na íntegra. Viram o que Jesus fez. Viram a morte. Viram a ressurreição de Jesus. Aí tem o Paulo, apóstolo fora de época, mas também teve um encontro com o Senhor Jesus e viu Jesus ressurreto. Nós estamos falando de homens e também de mulheres, já que na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala dos apóstolos e das suas mulheres que estavam indo pregar a palavra de Deus em vários lugares. Então são pessoas assim, extraordinárias. Que maravilha. Só que a obra de Deus não se faz sozinha. A obra de Deus não dá para fazer só Paulo, Pedro, João, Tiago, Tomé. Não dá. Não tem como fazer só eles. Então precisa de uma rede de pessoas envolvidas para que o evangelho seja pregado, para que as pessoas sejam levadas a Cristo e depois disso sejam discipuladas, edificadas, e depois elas também estejam servindo na igreja de Deus, contribuindo com seus dons e talentos. Ninguém faz nada aqui sozinho, não adianta. Nem um líder de ministério, nem um pastor, nem ninguém aqui vai conseguir fazer alguma coisa sozinho. Até porque na igreja não é para ser assim. Se tem um lugar que não dá para fazer as coisas e não dá para ter carreira solo, é na igreja. Aqui não dá para ter carreira solo, aqui não dá para ser um artista único, aqui não é para pessoas que pensam assim. Quando nós entramos para fazer parte da igreja, do reino de Deus, quando nós entramos no ministério, quando nós queremos que o evangelho seja pregado, levado às pessoas, nós precisamos abrir a porta para criar uma rede de pessoas que vão nos auxiliar, que vão estar conosco, que vão estar aqui pregando a palavra de Deus e fazendo a vontade do Senhor. Foi falar de missões aqui, não é? Se fala, né? É feito com os pés dos que vão, com os joelhos de quem ora, com as mãos de quem contribui, e quando nós também enviamos. Se não é nós enviamos. Não dá para uma pessoa só fazer tudo isso. Ela precisa de outras pessoas. Precisa de pessoas envolvidas. E é isso. É exatamente isso que é a igreja. Esse monte de fio parece que está emaranhado, não vai dar em lugar nenhum. Mas está tudo conectado, está tudo no lugar certo. Está tudo no seu devido lugar. Está tudo funcionando como Deus quer que funcione. E todos têm a sua utilidade. Todos têm a sua função, todos têm a sua importância, todos têm a sua necessidade. E é disso que Paulo está falando. Os apóstolos, por mais que tivessem visto Cristo ressurreto, por mais que tivessem sido comissionados, faziam milagres. Através dos apóstolos, o lenço, a sombra, curava. Eles falavam, as coisas aconteciam, empunhavam as mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Maravilha, coisa muito linda. Só que Paulo nos lembra aqui, com essa lista de nomes, que não dá para fazer a obra de Deus sozinho. Nós precisamos de pessoas,
nós precisamos de gente, nós precisamos estar disponível, nós precisamos querer, nem que isso faça com que a gente seja preso, como foi citado aqui, nem que a gente tenha que abrir a porta da nossa casa, nem que a gente esteja disposto a empenhar os nossos recursos financeiros, nem que a gente esteja disposto a passar por algum tipo de tribulação por causa disso, mas nós queremos que o Evangelho de Jesus alcance o maior número de pessoas possíveis. E para isso todos nós precisamos estar juntos, todos nós precisamos fazer a nossa parte, todos nós, como corpo que somos, como é a igreja do Senhor Jesus, nós devemos ser colaboradores dessa obra e fazer com que o Evangelho, a missão de Jesus, ela alcance todos os lugares, todos os povos, para a glória de Deus. É assim, ela é feita por nós. A igreja é só insígnia, denominação, é nós que fazemos. É nós, a igreja aqui, somos nós que fazemos, e é isso que Paulo nos lembra aqui. Que todas as pessoas precisam colaborar, contribuir, participar. E nós somos chamados a participar de toda a obra de Deus aqui neste lugar. Todas essas 9 lugares, projetos, missões que a igreja investe, todos nós somos chamados a participar. Os mais de 20 ministérios que a igreja tem, todos nós somos chamados a participar deles. Todos nós somos convocados a lugar para todos, a função para todos. Há um lugar para você aqui, porque você faz parte dessa rede de colaboração. Você faz parte dessa rede de cooperadores. Você está inserido, como todos nós aqui. Então tem serviço para você. Tem missão para você, tem obra para você, tem alguma coisa para você fazer. E eu creio que assim seja feito em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Terceira coisa que Paulo fala aqui, o versículo de número 17 até o versículo de número 20. Paulo é pastor. Então, como tal, sempre haverá preocupação de Paulo com a igreja. E é o que ele fala agora aos irmãos romanos. E é um cuidado que nós devemos ter. Com a proteção da igreja. Diz assim: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, engana o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso, estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A carta mais doutrinária que nós temos no Novo Testamento. Nenhuma chega perto do que é Romanos. Até o capítulo 11, Paulo tratou especificamente sobre doutrina. Justificação pela fé, depravação total, doutrina de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da santificação, da salvação dos que creem e recebem por fé essa graça, do que Deus vai fazer ainda. Aí você imagina que essa carta, não existia pregadores como nós aqui. Não chegava ninguém no púlpito e abria a Bíblia, escolhia um texto e começava a falar, explicar aquele texto. Não existia isso ainda. Então, quando eles recebiam uma carta, alguém que recebeu a carta, ou que levou a carta àquela igreja, ou aquelas igrejas, como é o caso dos romanos aqui, levantava-se diante do povo, que não eram igrejas tão grandes como essas e outras por aí, eram grupos menores, e começava a ler a carta da primeira à última palavra.
Então você imagina que quando chegou aqui, eles já tinham escutado a parte da carta a respeito da doutrina. Então, eles estão seguros em relação à doutrina. Eles estão bem fundamentados em relação a ela. Só que agora, Paulo lança um alerta, que serve para nós também. Não é porque uma igreja é doutrinariamente sadia, não é porque uma igreja é doutrinariamente, teologicamente correta, que ela não vai sofrer ataques de falsos mestres e de falsos ensinos. O contrário. É essas que chamam a atenção dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Porque ela está no caminho do Senhor, daquilo que aprendemos. Então eles querem nos desvirtuar. E Paulo está dizendo aos romanos, não é porque vocês receberam o compêndio doutrinário em primeira mão mais importante da história, que vocês estão livres de acontecer algum problema no meio de vocês. Não estão. Nós não estamos livres disso. Contrário. Só que Paulo faz um alerta. Olha, sejam sábios. Então o erro, Paulo está dizendo aqui, não é aquilo que você acha que seja errado e deve ser errado para todo mundo. Não, de forma nenhuma. Nós já aprendemos lá atrás sobre respeitar, aceitar os fracos, os fortes na fé. Paulo está dizendo, sejam sábios para identificar onde está o erro, o que é correto, o que é errado. Saibam diferenciar um do outro. Mas também sejam astutos. Se identificou que está errado, peraí. Então, vamos ter cuidado. Aí ele diz, se afastem dessas pessoas. Não fique perto dessas pessoas. Porque eles não fazem parte da igreja. Então tome cuidado, Paulo diz, com aqueles que querem causar divisões. Tomem cuidado com aqueles que falam bonito, mas falam palavras de bajulação, só para agradar os ouvidos. Nós temos doutrina, nós temos palavra, mas também temos a ordem, estejam ligados, atentos, porque querem entrar no meio de vocês para causar divisão. Querem vir até nós com palavras de bajulação, com palavras bonitas, com uma retórica bem refinada, e dá a impressão de que é de Deus mesmo, né? Dá a impressão de que, olha, realmente é Deus que está falando. E tome cuidado, porque não é. Usam até a Bíblia. Mas como dizem, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque fulano pega a Bíblia lá, pega um versículo isolado, cria uma doutrina que não tem nada a ver em cima dela, e aí está tudo certo. Não, está tudo certo não. Paulo diz, tomem cuidado. E nós estamos vivendo em uma época, e por isso que sempre falamos aqui ao longo desses meses, que como toda palavra, Romanos tem se mostrado tão atual para nós, porque embora a gente tenha doutrina, tenha palavra, tenha ensinamento, tenha comunhão, a gente tenha amor uns pelos outros aqui, nós estamos cercados por divisões, por falsos ensinos. E se a gente não levantar a guarda, a gente pode tropeçar nesse erro e causar um problema sério para a igreja. E Paulo diz, tomem cuidado com isso. Então, apesar da doutrina bem estabelecida, nós precisamos vigiar com aquilo que nós estamos ouvindo dos chamados mestres, ou eles se intitulam mestres, pregadores, ensinadores, porque essas pessoas têm desgraçado a igreja. Essas pessoas têm torcido a palavra. Essas pessoas têm realmente causado dano à igreja do Senhor Jesus. E pior, pessoas que Paulo chama de ingênuas, têm sido arrastadas aos milhões, têm acreditado nessas coisas. Vejam só, esses dias, conversando com algumas pessoas sobre uma heresia que eu achava que já tinha morrido, já tinha esquecido, né? Que
Ninguém nem lembrava mais dela. A tal da maldição hereditária. E aí usam a Bíblia, parte da Bíblia, recortam lá um textinho e falam sobre a maldição hereditária. O que acontece com os meus filhos, o que vai acontecer com os meus netos, tem a ver comigo. Tem a ver lá com o que aconteceu com meu pai, tem a ver com o que aconteceu do meu avô. Eu preciso de tratamento, preciso de libertação, porque eu estou debaixo de uma maldição. Não, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós não andamos mais na carne, nós andamos agora no Espírito. Não existe maldição hereditária. Pior, inventaram o tal da constelação familiar gospel, que o útero das mulheres absorvem coisas que são transmitidas para os seus filhos, para os seus netos, e assim vai. E as netas vão nas suas avós agora, para que as suas avós peçam perdão a elas, para que elas sejam libertas e possam desfrutar o melhor dessa terra. Isso é coisa do cão, isso é do capeta, isso é do inferno. E tem gente dentro da igreja que acredita nessas coisas. Não dá para você acreditar na justificação pela fé, na graça, na volta de Jesus e acreditar também nessas coisas. É incompatível. Por isso que Paulo diz: cuide da igreja, tome cuidado, não deixe que essas falas bonitas, não deixe que essas coisas, elas entrem no meio de vocês. Fiquem com a palavra, rejeite essas coisas, irmãos, passe pelo crivo da palavra, porque se não tiver aqui, rejeite, porque não é de Deus, e se não é de Deus, ela não serve para a igreja. Por isso que precisamos tomar cuidado. Por mais abençoados que nós sejamos, quanto mais nós levantarmos a trincheira, mais a igreja de Deus será protegida na sã palavra e na sã doutrina para a glória do seu nome. Então não caia nesses erros não, irmãos. Não caia nessas coisas. Não se deixe enganar pelas falas bonitas, pelas heresias antigas, com uma nova roupagem para enganar o povo de Deus. Você está liberto em Cristo. Você é nova criatura. Você pertence a Jesus. Você é de Deus, seu nome está escrito no livro da vida. E fique em paz com Ele, em nome do Senhor Jesus. Você e a sua família seja abençoado para a glória de Deus. Aí Paulo diz: ufa, uma hora isso vai acabar. Porque vai chegar um momento, ele diz: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Ele fala: isso vai terminar, a igreja é vencedora. Paulo não diz assim: olha, se tudo der certo, é isso que vai acontecer. Se a gente continuar do jeito que nós estamos, é assim que vai acontecer. Não, Paulo ele declara: em breve o Deus da paz vai esmagar Satanás debaixo dos pés de vocês. Ou seja, a igreja vai esmagar o seu adversário. Nós esmagaremos o nosso opositor. Ele será finalmente derrotado para sempre, porque nós estaremos com Cristo para toda a eternidade. Um dia isso vai acabar, tudo isso vai passar, Paulo diz. Glória a Deus por isso. Quarto, irmãos, Paulo volta à tônica daquilo que ele estava falando. Versículo 21 ao versículo 24, embora o 24 repita o final do verso de número 20. Paulo diz assim: Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Eu, Técio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Nós precisamos, irmãos, nos cercar de
amigos íntimos. Nós precisamos de apoio pessoal para nos mantermos firmes e ter uma vida de comunhão e uma vida de serviço a Deus. Paulo citou um grupo maior de pessoas que eram colaboradores dele e da igreja. Mas agora ele cita alguns que faz parte de um círculo mais pessoal de Paulo. Alguns que estão mais próximos do apóstolo. Que ele fala que são meus cooperadores. Ajudam Paulo mais intimamente. Estão mais próximos do apóstolo. Sem dúvida nenhuma, o Timóteo é o mais íntimo do apóstolo Paulo. Quando Paulo está preso, ali ao final do último capítulo de Atos dos Apóstolos, ele escreve a sua carta, a segunda carta a Timóteo, aliás, a primeira carta a Timóteo, pedindo que este vá lhe visitar e vá e leve a capa por causa do inverno e leve também os seus livros. Porque Paulo sabe que dificilmente sairá da prisão. Então ele tem um grupo de pessoas, ele tem pessoas que estão mais próximo dele. E sempre foi assim para Paulo. É raro as oportunidades que a gente vê Paulo sozinho. Ele sempre está acompanhado. Barnabé, depois Silas, Timóteo, Priscila e Áquila, estão sempre ali, próximo do apóstolo Paulo. Por quê? Todos nós precisamos desse apoio pessoal. Todos nós precisamos nos cercarmos de pessoas. Eu não falo só de ouvir a palavra e ao final do culto nos cumprimentarmos, nos abraçarmos, tomarmos o chá da comunhão. Estamos falando de ter pessoas perto de nós, de ter pessoas que a gente cria um vínculo mais íntimo, mais pessoal, que será aquela pessoa que quando a aprovação vier, vai ser a primeira que nós vamos ligar para ela. E ela vai nos atender. Ela vai receber a nossa mensagem e vai orar, vai chorar junto com a gente. É dessas pessoas que eu estou falando. É dessas pessoas que quando as coisas apertaram para Paulo, elas não correram. Pouco mais atrás falamos dos parentes de Paulo, ou dos cooperadores dele, que também, por causa do evangelho, encararam a prisão, estiveram junto com Paulo. Igual Silas, não tem problema, não vai correr, não vai fugir. Porque estamos tão unidos uns aos outros, criamos um vínculo, uma proximidade, que ela transcende qualquer coisa que venha nos acontecer. Por isso que a Bíblia fala, né? Há amigos mais chegados do que irmão. Porque é disso que nós precisamos dessas pessoas. Nós precisamos de gente que esteja caminhando conosco, maduro espiritualmente, crente o suficiente, para nos exortar, para nos corrigir, para nos abençoar, para falar de coisas que não dá para falar com todo mundo, ou que às vezes nós não conseguimos abordar tão precisamente na pregação. Aí nós vamos ter pessoas que vão nos ouvir. Nós vamos ter pessoas que vão falar com a gente, que vai ter uma palavra de Deus, que vai ter algo da parte do Senhor. Nós precisamos. Paulo precisou. O maior apóstolo, o maior missionário, o maior pregador, o maior teólogo, o maior plantador de igreja, mas não pode ficar sozinho, não dá para ficar sozinho, ele precisa de alguém junto com ele. Ele precisa de irmãos, ele precisa de pessoas que quando a coisa ficar difícil vai estar do lado dele. Nós precisamos ter pessoas assim, nós precisamos ser pessoas assim, que quando o nosso irmão precisar pode contar conosco. Não é ver a mensagem chegou e responder daqui a 4, 5 dias. Aí não adianta. Precisam ser essas pessoas aqui. Mas Timóteo corre o risco de, se for para Roma, ser preso, para atender o que Paulo pediu. Não tem problema. Não tem.
Porque o meu amigo, meu pastor, ele está lá, então eu vou junto. Não há problema nenhum. Estamos juntos na causa de Cristo, então nós vamos. Esse tipo de pessoas que nós precisamos. Nós precisamos de Timóteo. Nós precisamos ser. E precisamos ter Timóteo na nossa vida. Nós precisamos do amado Timóteo. A igreja carece disso. O pastor precisa, os líderes precisam. Os irmãos precisam. Casais precisam. Pessoas aqui precisam que a gente seja um Timóteo na vida dele. Não seja aquele que vai falar, não, você não. Você pensa diferente de mim. Então você não serve para andar comigo, não. Você tem uma outra visão das coisas. Não, isso não. Nós precisamos de pessoas. Não corra das pessoas, irmãos. Não fuja das pessoas. Seja um Timóteo na vida de alguém em nome de Jesus. Seja igual a esses homens aqui. Seja igual a essas mulheres. Auxilie, ajude. Se coloque do lado de outra pessoa. Se coloque do lado de uma família aqui, de um irmão aqui. Se coloque perto de alguém que precisa da sua oração, precisa da sua palavra, precisa de você na vida dela. Seja essa pessoa em nome do Senhor Jesus. E para terminar, verso de número 25 ao 27. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, a único Deus sábio seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Não tinha outra forma do apóstolo Paulo terminar essa carta se não fosse louvando a Deus pelaquilo que Deus fez, estava fazendo e pelo que Deus ainda iria fazer. Paulo nos ensina aqui que tudo que nós devemos fazer com espírito de adoração. Tudo que devemos fazer para glorificar a Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. A nossa vida é para louvor do nome do Senhor. Paulo fala isso na carta em que ele ensina que todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos sem Deus, sem esperança, condenados à eternidade. Mas Deus, através de Jesus, nos alcançou com sua graça e nos salvou. Nos trouxe vida, tirou a condenação que estava sobre nós, tirou a culpa do pecado. Deus inverteu o nosso destino eterno, que antes era perdição, agora está com Ele para toda a eternidade. O que fazer diante disso? É dar glórias ao nome de Deus. É louvar ao nome do Senhor. Mas só aqui na igreja? É claro que não. Aprendemos em Romanos 12 que tudo que fazemos, a nossa vida é um culto. Então tudo que fazemos é para a glória de Deus. A família, o trabalho, os relacionamentos, o ministério a qual nós estamos servindo, tudo que nós estamos fazendo é com gratidão, é com louvor, é com honra a Deus. Eu não faço para mim, eu faço para que Deus seja glorificado. Porque eu antes estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Antes eu estava condenado, mas agora eu estou salvo, eu estou em Cristo.
Eu sou nova criatura, eu sou uma nova pessoa. E agora tudo que nós vamos fazer é para que Deus seja glorificado. Onde nós vamos colocar a nossa mão é para que Deus ele venha a ser glorificado. Não importa o que nós fazemos, se as menores coisas ou se as mais extraordinárias dela, é para que Deus venha a ser glorificado. Porque tudo converge para a glória de Deus, seja na morte de Jesus, seja na nossa salvação, seja Deus salvando outras pessoas, e seja naquele grande dia em que Ele voltar e nós estaremos com Ele para sempre. Tudo é para que Deus venha a ser glorificado. E assim termina Romanos, dando a Deus a honra, a glória, o louvor por Cristo Jesus. Deus sendo louvado e exaltado. Que a gente consiga absorver e colocar em prática tudo que nós aprendemos. E que haja em nós esse sentimento de louvor a Deus. Mesmo que a gente não consiga expor sistematicamente tudo que foi pregado aqui. Porque algumas coisas são realmente difíceis, complicadas até de entender. Mas reconheça que éramos pecadores, mas somos salvos por Cristo. E agora a nossa vida é uma vida de serviço, é uma vida de missão, é uma vida de entrega. É isso que nós fazemos. É isso que Paulo quer dos romanos. Vocês foram salvos. Agora leve esse evangelho a outras pessoas. Viva de acordo com esse evangelho que salvou vocês. E façam isso para que Deus seja glorificado. Façam isso com um sentimento de gratidão, de honra, de louvor a Deus. Porque Ele sim merece. Ele sim é digno. Então, se de tudo que foi dito, de tudo que foi falado, a gente pegou só isso daqui, tá bom demais. Tá ótimo, tá maravilhoso. Tá excelente. Precisa um discurso com manual técnico de que agora eu sei tudo de Romanos, todas as doutrinas. Não tem problema. Mas que no seu coração você reconhece que não é nada, e que Jesus é absolutamente tudo, e foi Ele que te salvou, e que você foi chamado para servir, porque você tem uma missão a cumprir, e vai fazer isso para a glória de Deus. Valeu a pena todos esses meses. Valeu a pena todo esse tempo aqui. Glória a Deus. Isso quer dizer que a gente pode pular para a próxima agora, porque a gente já entendeu que é assim que nós vamos viver. É assim que nós vivemos, para servir, para glorificar a Deus, reconhecendo quem nós éramos e agora quem nós somos. Deus abençoe. E eu quero terminar com uma oração. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, ou ore como você esteja acostumado. Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos, para agradecer ao Senhor por Tua palavra, que é viva, é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada afiada, e ela entra profundamente em nossa alma. Quero agradecer também por Tua igreja, que tem se mostrado, Deus, semana após semana, tão interessada em ouvir a Tua palavra. Uma igreja que tem alegria em ouvir a pregação, em escutar o que está sendo dito aqui.
E eu peço ao Senhor que abençoe o teu povo. Que essa palavra, ela encontre, guarde em nossos corações. E que possamos vivê-la, compartilhá-la para a glória do teu santo nome. Livra-nos, ó Deus, dos perigos constantes. Livra-nos das ameaças terríveis de falsos mestres com as suas falsas doutrinas. Guarda o coração do teu povo em paz, em nome de Jesus. Mas eu quero pedir, Senhor, assim como Paulo fez nestes momentos derradeiros da carta aos Romanos, em agradecer a Deus porque tem pessoas, mulheres, homens, que têm se doado pela causa do Evangelho. Assim sejamos também nós, que não sejamos presos a nada e a ninguém deste mundo que nos limite a viver uma vida de serviço, de missão, para a glória do teu nome. Porque assim como foi já dito aqui hoje, essa igreja, ela é missionária. Ela está comprometida em pregar o Evangelho a todas as pessoas. Não importa aonde são, em quais condições essas pessoas estão, nós queremos pregar o Evangelho. E eu peço a Deus que o Senhor visite o coração dos teus filhos nas suas necessidades, mas sobretudo nos capacite para uma vida de serviço, uma vida de missão, Senhor. Nos capacite, nos enchendo com teu Espírito, nos dando dons, nos dando talentos, ministérios, ó Deus, nos levantando, ó Pai, para que possamos ser igual essas pessoas foram para Paulo e para aquelas igrejas, que possamos nos doar, nos entregar. Se tem pessoas aqui na condição de febre, ó Deus, ricas, financeiramente falando, que sejam tocadas a doar aqui, Senhor, dinheiro para manter a obra de Deus. Por que não isso? Por que não podemos fazer isso? Mas que o Senhor toque através do teu Espírito. Levante Timóteo em nosso meio, que seja amparo, que seja um auxílio, que seja um consolo para os irmãos na hora das dificuldades, na hora das provações. Pessoas que não nos abandonam quando nós mais precisamos. Levanta aqui em nosso meio essas pessoas iguais a Timóteo. E que tudo que nós façamos, ó Deus, ele tenha um único objetivo: de que o Senhor seja glorificado e exaltado em nosso meio. A nossa honra seja ver o Senhor exaltado entre todas as nações. E assim nós oramos ao Senhor. Que a Igreja Batista da Graça seja consagrada ao Senhor, seja cheia do Espírito Santo. Que o Senhor salve pessoas através dos ministérios dessa igreja. Que o Senhor salve na Cristolândia, na Casa Rosa, na Venezuela, no Piauí, no Amazonas, na África, na 14. Que o Senhor salve vidas. Que o Senhor transforme. Deus, faça isso para a glória do teu nome. Faça isso através dos ministérios, através do CR. Pessoas sejam levadas a Cristo, transformadas.
tenham as suas vidas restauradas para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.